irmãos, que a paz do Senhor esteja no vosso coração, na vossa vida, no vosso lar, no seio da vossa família. Amém? Eu estava fazendo uma caminhada ontem, e quando eu estava caminhando, o Senhor me mostrou, me revelou uma palavra, e eu vou deixar aqui registrado. Certamente alguém precisa desta palavra, e a palavra é de Deus, e Ele se responsabiliza pela sua palavra. São João capítulo 21 diz assim, verso 1: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. De qual era a quantidade de peixe, verso 7. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos viram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Então embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo a mesma com os peixes. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Aqui fala da pesca milagrosa. É interessante que há 2 pescas milagrosas escritas nos evangelhos. Uma está em Lucas 5:1. Então uma pesca milagrosa, ela começou no início do ministério. É quase igual, quase idêntica as duas, a narração são quase idênticas, com pequenos detalhes que a gente nota que não é a mesma narração. E a gente nota que há 2 narrações, uma no início do ministério e outra já quase no final, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos para subir ao céu novamente. Aleluia. E é interessante, prezado, aleluia, é interessante a gente notar que os discípulos, eles eram profissionais da pesca, eles eram pescador, eles conheciam o mar que nem a palma da mão deles, mas na sua experiência, eles não tiveram êxito. Não, eles não pescaram nada, a noite inteira pescando, mas não pescaram nada.
redes vazias, barcos vazios, discípulos desanimados, não conseguiram nada porque estavam no seu natural humano. A nossa capacidade profissional de arrecadação dos nossos víveres para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da nossa família, ela pode alguma coisa, porém, tem uma época, tem um dia que chega ou vai chegar, que nada disso vai adiantar, ou pouco vai adiantar. Aleluia. Essa luta dos discípulos era tudo natural. A natureza humana. E na natureza humana, embora experimentados nesse trabalho, eles estavam frustrados. A noite inteira pescando. E não pescaram nada. Nada. Aleluia. Parece que os peixes tinham combinado fechar a boca, porque eles não pescaram nada. De repente, era já de manhã e eles saíram, desistiram da pesca, foram descansar, estavam cansados, desanimados, atônitos. Precisava dos viveres, precisava dos peixes, a matéria-prima ali era peixe. Eles precisavam dos peixes, mas não tinha nada. Perderam a noite inteira na sua labuta humana. Aleluia. De repente, quando eles descem na praia, eles veem Jesus já ressuscitado. Jesus estava esperando os discípulos desanimados. Jesus estava esperando eles ali na praia. Glorificado é o nome do Senhor. E ele disse: tem alguma coisa para vocês comer? Parece que Jesus estava indicando Pedro a confessar a sua decepção. Aleluia. Jesus não quer que nós ficamos decepcionados e guardamos para nós. Não. Se eu não contar a minha decepção para Jesus, Ele não pode operar um milagre. Ele não pode operar, por quê? Porque eu me calei, eu não me abri com meu mestre. Ele é meu amigo, Ele é o maior amigo. Então Ele quer ouvir as nossas tristezas, as nossas aflições. Ele quer ouvir. Aleluia. E de repente Jesus: vocês têm alguma coisa que comer? E eles confessam, olha aí, eles confessam a condição deles. Disseram: mestre, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, não temos nenhuma piava dentro do barco, não pescamos nada. Agora Pedro contou a sua decepção, a sua desventura, a sua tristeza. Contou para quem? Para Jesus. Nós contamos para um vizinho, para um amigo que não pode fazer nada por nós, às vezes até nos atrapalhar ainda, mas não contamos para Jesus. E Pedro contou para a pessoa certa. Eu acho que Jesus indicou Pedro para que Pedro contasse para ele, para que ele pudesse ajudar. Aleluia. Estou decepcionado, Senhor, estou cansado. Glorificado é o nome do Senhor. Quando você conta isso para Jesus, agora chegou a hora de Jesus agir. Aleluia. O esforço humano não adiantou. A prática profissional já de muito tempo não adiantou. Não adiantou nada, nada. Agora tinha que ser com Jesus, porque Jesus não faz aquilo que nós podemos fazer. Os milagres de Jesus nunca foram humanos, sempre foram sobrenatural, que deu a ressonância no nosso humano. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor.
Jesus olha para os discípulos cansados, desanimados, e diz assim: volta lá, voltem para o barco, e agora lance a rede do lado direito. Que diríamos nós, se coloque você na condição dos discípulos naquele dia, naquela hora? O que você faria, meu prezado, minha prezada? Qual decisão? Aleluia. Quando você recebe a mensagem, volta lá e lance a rede da banda direita. A condição dos discípulos era de frustração, eles estavam frustrados. Eu não sei, mas eu, com a minha falta de fé, talvez eu dissesse: Senhor, a gente se decepcionou a noite inteira, Senhor. Nós não queremos voltar lá para sofrer mais uma decepção, porque o mar não está para peixe. Aleluia. Mais um, eu acredito que é Pedro, chegou e disse: nós pescamos a noite inteira, Senhor, e não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra, segundo a tua ordem, Senhor, eu vou lá e vou lançar a rede. Aleluia. Na frustração que eles estavam, eles encontraram fios de fé através da ordem do mestre. Aleluia. A ordem de Jesus para nós é para encher-nos de fé. Eu não sei, mas dá a impressão que os discípulos pegaram um novo ânimo, um novo vigor agora, apenas com esta palavra: volte lá e lance agora para a banda direita do barco. Louvado é o nome do Senhor. Quando estamos dispostos a ouvir o que Jesus tem a dizer para atender, para nos ajudar na nossa decepção, parece que isso nos traz fé, nos traz coragem, nos anima. A voz de Jesus nesta hora é importantíssimo. Aleluia. Na hora de estar desanimado, a voz de Jesus, uma orientação que parece que não tinha sentido nenhum, não era viável, mas era a ordem de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Você aceitaria? Ou você não ia? Eu não vou não, eu já estou cansado. Chegava outra, eu também não vou não. Nós pescamos quantas vezes? Aleluia. Quantas vezes nós lançamos a rede do lado direito? Nós não lançamos a rede de um lado só do lado esquerdo, só do lado esquerdo. Nós lançamos dos dois lados. Sim, lançou dos dois lados, mas sem a ordem de Jesus. Agora é para o lado direito, mas com a ordem do mestre. Oh, aleluia. Lancem a rede do lado direito e vocês vão encontrar. Glória ao nome do Senhor. É tudo uma questão de fé. Os discípulos resolveram ouvir a voz do mestre. Olha, a solução não estava do lado esquerdo, lado direito. A solução não era pelo lado que estavam jogando. Eles tinham jogado o lado direito. Então a solução não era isso. Aleluia. A solução era obedecer, crer. Primeiro crer na palavra de Jesus, e depois obedecer e fazer aquilo que ele mandou, embora dentro do nosso coração nós dizíamos: infrutífero, nós vamos nos decepcionar de novo, porque nós somos seres humanos falíveis. Mas mesmo que nós às vezes até ficamos até preocupados, temos que obedecer o mestre, porque ele sabe quando ele manda. Nós não sabemos por que ele manda. Nós não sabemos por que Jesus dá essas ordens que para nós não tem sentido nenhum, mas para ele faz todo sentido. Porque, aleluia, se eles obedecerem, aleluia, se eles obedecessem a ordem do mestre, aqui que está a diferença. Se eles obedecessem o mandado de Jesus, agora Jesus se responsabilizaria por eles. Olha a jogada, olha a sacada aí, ó. Aleluia. Se Jesus falar, mas embora não tenha sentido, boa parte
parte do que o Senhor nos manda fazer não tem sentido para nós. Não tem. Imagine Davi com 5 pedrinhas na mão, olhando para aquele gigante armado até os dentes, grande, e ele franzino, com 5 pedrinhas na mão. Que sentido faz? Aleluia. Prezado, não busque sentido na ordem do mestre, porque você não vai encontrar. A ordem do mestre é para obedecer. Porque se você quiser buscar sentido, não busque não. Tem muitos que não obedecem porque não vejam sentido. O Senhor falou para mim, mas não tem sentido. Eu não sei, o Senhor está me mandando para um ato suicida. O Senhor está me mandando para uma situação que eu posso sofrer muito. Aleluia. Mas o segredo que Ele te mandar é que Ele te mandou. E se Ele te mandou, Ele se responsabiliza por você. Aleluia. Ele te cobre. Esse é meu, ninguém toca nele. Por quê? Porque Ele está a meu comando. Oh, aleluia. Você está a comando de Jesus Cristo. Então não ligue para essas ordens de Jesus que você acha que é uma coisa sem sentido. Não. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Só alcança o milagre, só alcança a bênção aquele que não entende na íntegra a ordem do mestre. Mas eles vão lá, fazem empenho para cumprir essa ordem. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Os obedientes, eles sempre se saem bem com Deus. Aleluia. Imagina se eu estivesse perto do barco naquela hora e Pedro estava voltando para entrar no barco. Eu dizia: Pedro, você não pescou a noite inteira, o que você vai fazer? Pedro dizia: não me pergunte não, mas Jesus mandou eu voltar para o mar. Mas a noite inteira não foi suficiente? Sim, mas a noite inteira foi na minha ordem. Mas agora Ele mandou eu voltar, então a ordem é dele. É Ele que vai se responsabilizar. Se Ele te mandou e você foi, Ele se responsabiliza por você. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Oh, glória. Louvado é o nome do Senhor. Como é bom a gente aceitar. Como é bom a gente crer na ordem do mestre. Estou falando bem com calma, já falo calma, estou falando mais calma para você entender, porque Deus tem propósito nessa palavra que Ele me revelou. Eu já preguei a palavra muitas vezes, mas nunca dessa maneira que Ele me revelou. Aleluia. Parece que naquela hora Jesus, olhando os discípulos, no natural, crente natural. Crente natural é um fracasso, irmão. Se for para ser crente natural, então era bom que nem fôssemos crente. Crente natural não vale nada. Aleluia. E Deus mostrou, Jesus mostrou ali para os discípulos agora. Aleluia. Vou tirar vocês do natural e vou levar vocês para o sobrenatural. Jesus fez muitas vezes isso aí com os discípulos. Naquela tempestade no barco, ele estava deitado na popa do barco. Jesus estava fazendo isso. Estava querendo dizer para os discípulos, como Ele quer dizer para você: ser crente não é natural. Ser crente é viver o natural com o olho, com os pensamentos no sobrenatural de Deus. Oh, glória! Exaltado é o nome do Senhor. Aqui os discípulos não tiveram êxito na sua experiência de pesca, porque era natural. O natural às vezes dá certo, mas nem sempre. Chega uma hora que você vai precisar de entrar no sobrenatural. Chegar uma hora que você vai ter que entrar no natural. Ou você entra no sobrenatural, ou não recebe milagre, vai sofrer, vai perecer, porque não entrou no sobrenatural.
Aleluia. Nós crentes, nós sabemos agir no natural e sabemos agir no sobrenatural de Deus. Aleluia. Quando Deus nos leva para o sobrenatural, a nossa visão, o nosso foco é totalmente diferente. Aleluia. Os soldados de Saul olhavam aquele gigante e diziam: é um homem de guerra terrível, ninguém vence ele. Mas Davi, que sabia, que conhecia o sobrenatural de Deus, dizia: esse é o incircunciso, eu vou derrubar ele por terra, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Viu a diferença do crente natural com o crente que sabe viver o sobrenatural de Deus? Amigo, sai um pouco do natural. Busca o Senhor. Ele tem o lado sobrenatural. Quem sabe a tua bênção no natural não está vindo. Aleluia. Entre no sobrenatural através da oração. Diga. E Deus vai falar com você. E quando Ele falar, ali está o sobrenatural de Deus. Não importa o que Ele fala. Mas se é a ordem dEle, ali está o caminho do sobrenatural. Quantos crentes naturais dos nossos dias, parece que nós estamos fadados a viver, parece que os crentes sobrenatural já partiram com o Senhor, e ficando bem pouco por aqui. Aleluia. Estamos tão natural, estamos com a nossa mente tão natural, que nós só vemos o efêmero desta vida, só vemos o natural na nossa frente. Não conseguimos mais entrar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Mas começa assim, vai contando o teu fracasso diante de Deus, as suas decepções, as tuas tristezas, as tuas dúvidas. Fale com Ele. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Ele vai dar uma ordem para você e vai dizer: entra no sobrenatural. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aqui o natural decepcionou, o natural falhou, e os discípulos estavam decepcionados. Mas Jesus chega com aquele convite. Aleluia. Jesus chega com aquele convite que deixa eles cheios de fé. Aleluia. Jesus deixa eles cheios de fé. Glória ao nome do Senhor. O Senhor quer te encher de fé. Quando Ele te encher de fé, aí você vai entender o sobrenatural de Deus. Você vai começar aleluia, a entrar para o sobrenatural de Deus. E vai ser diferente a tua vida. Quem sabe eu esteja falando nessa tarde com pessoas que não vê solução. Não vê. Aleluia. Por que não entrar no sobrenatural de Deus? Conto para o Senhor: eu não estou vendo solução, Senhor. Senhor, eu não estou vendo solução. O Senhor vai dizer: entra aqui, ó. Você quer obedecer a minha ordem? Entra aqui, ó. Entra pelo lado sobrenatural. Você vai ver. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que Deus nos tire do natural, irmão. Que Deus nos tire dessa época que nós estamos vivendo tão difícil. Que Deus nos tire e nos leve para o sobrenatural dele. Aleluia. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não falo, mas Ele fala. Oh, glória. Aleluia. O caminho do sobrenatural de Deus é só para os obedientes. Desobediente está barrado esse caminho. Eles só viram o milagre depois que eles entraram para o sobrenatural. E para eles entrarem no sobrenatural, eles tiveram que atender o chamado de Jesus Cristo e foram: segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lá, Senhor, eu vou lançar a rede. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Quando eles voltaram para o mar, aqui diz que eles não chegaram a 100 metros da margem. Já jogaram a rede. Vamos jogar aqui, Pedro. Vamos jogar aqui, Tiago. Vamos jogar aqui. O senhor falou do lado direito. Vamos obedecer o mestre. Ele é o nosso mestre. Vamos obedecer. Mestre, para não obedecer, para quê?
Hein? Meu Deus, você chama Deus de pai e não honra o teu pai. Você chama Deus de mestre, mas não ouve, não quer obedecer a Ele, fica fazendo perguntas, não quer obedecer. Mas o segredo está em obedecer. Quando o Senhor fala e você obedece, aí sim. Lembro-me que eu fui convidado para escrever um letreiro, era um trabalho missionário, e era no meio de uma chácara desativada. Um presbítero estava fazendo um trabalho muito abençoado lá, presbítero Gilberto. E um dia eu fui lá e eu vi um letreiro na parede, numa visão, e de repente ele liga para mim e diz: veio um missionário aqui, disse que era para você escrever. Eu falei: nem falo, eu já sei tudo. Eu conhecia, era meu amigo, né? Como você conhece assim? Eu já fui aí e já vi o letreiro. Aí ele falou: como é que é? Eu falei: era azul por dentro e uma borda amarela. Santidade ao Senhor. Ele falou: exatamente isso. Ele falou: o Senhor já me mostrou. Aí fui lá fazer o letreiro para ele. E era uma igrejinha grande, só que bastante, né, rústica. Nem foro tinha. E enquanto eu estava, era bem velha, né? Bem pintadinha, bem bonita. E daí eu subi era atrás do púlpito que eu estava escrevendo, eu subi em cima de um banco. Subi em cima de um banco e escrevendo, e ele com pano limpando os bancos, né? Enquanto eu estava escrevendo ali, ele conversando comigo e limpando os bancos. E eu conversando com ele e olhando para a parede, escrevendo. De repente, enquanto eu estava escrevendo, eu escutei a voz do Senhor. Ô, glória! O Senhor falou muito rápido para mim: salte para trás agora! Eu não entendia. Imagine a voz do Senhor fazer isso. Mas quando ele falou, eu já saltei para trás. Quando eu saltei para trás, veio uma aranha tarântula, tamanho da mão. Ela veio pelos caibros assim, e veio para me atacar. Aí ela pulou. Só deu tempo de o Senhor falar comigo e eu pular na hora, e a aranha caiu assim, grudada na teia. Aí o presbítero Gilberto pegou o pano que estava molhadinho e matou a aranha. Quase que ela me pega no ombro, assim, ou na cabeça, sei lá onde que ela ia pegar. E era um perigo, eu tive um livramento muito grande. Por que que eu tive esse livramento, prezado? Porque eu ouvi a voz do Senhor e não titubeei. E na mesma hora que o Senhor falou, eu pulei, só deu tempo de eu pular. O Senhor não avisou antes, porque Ele quer servo obediente, que não entende. Se eu tivesse assim, para que pular para trás agora? Mas o Senhor pula para trás agora. E eu pulei para trás. E aquela aranha errou o pulo, caiu assim na minha frente, ficou pendurada nas teias. Jesus me deu um grande livramento. Ô irmão, você seria alcançado pela obediência? Aleluia. Diz o irmão, pastor, que ele foi passear com o filho dele, né? Foi descansar numa praia lá que tinha uma chácara lá, e foi lá. Levou o filho dele e foi lá. Daí ele pegou e ficou embaixo de uma árvore lá, sentou lá e foi ler. E o filho dele começou a andar por lá no meio das árvores e tal, e ele só de olho no filho dele, mas estava meio longe. De repente ele viu quando uma cobra, o filho dele parou embaixo de uma árvore, e ele viu o filho dele parado ali, e a cobra vinha descendo da árvore e ia pular nele. E ele ficou assustado, e ele, na hora daí, ele só se lembrou: meu filho é obediente. Meu filho é obediente. Então ele livrou o filho dele por causa da obediência do filho. Se o filho não fosse obediente, o pai não podia fazer nada. Aleluia. E ele falou: filho, se joga no chão e vem. Era um gramado. Se joga no chão e vem nadando aqui, filho. Imagina, eu acredito que o filho não entendeu nada que o pai falou. Mas quando o pai falou, ele se jogou no chão e veio como se estivesse nadando em cima da grama. E o pai foi lá e tirou aquela cobra de lá.
Ele falou, o filho dele foi liberto porque ele era obediente ao pai. Ou quando você está acostumado a entrar no sobrenatural de Deus, Deus fala uma coisa, você já capta na hora e já vai fazer. Porque às vezes é coisa tão rápida, que se você titubear um pouco, você vai sofrer, Deus não vai te livrar. Louvado é o nome do Senhor. Entra para o sobrenatural de Deus hoje. Ele quer te dar livramento. Deus dá livramento através da obediência. Glória ao nome do Senhor. O filho obediente, o Senhor fala, ei, cuidado aí. Ele já fica, epa, Deus falou comigo. Tem gente que pensa que Deus nem fala. Como é que Deus vai falar com um camarada desse? Crente natural. Crente natural pensa que Deus não fala. Mas crente sobrenatural, crente que conhece o sobrenatural de Deus, ó, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Glorificado é o nome do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Muitas vezes Deus quer te dar um livramento. Se você não obedecer, você está por conta e risco teu. Desobediente, ele não livra, ele não protege. Ele protege o obediente. Glória ao nome do Senhor. E aqui os discípulos atenderam e lançaram a rede quando estava a 100 metros no barco. Aleluia. E falaram a segunda palavra de Jesus, eu vou lançar essa rede. E quando eles lançaram a rede, o milagre aconteceu. A rede se encheu de peixe. 153 grandes peixes. Se encheu tanto que eles tiveram que chamar os outros que estavam em outro local. Corra para cá para nos ajudar. Parece que as redes iam se romper. Só não se romperam porque é um outro milagre de Deus para que a rede não se rompesse. Aleluia. Encheu 153 grandes peixes, encheu o barquinho. Glória ao nome de Jesus. Foi um milagre de provisão. Prezado, Deus faz milagre ainda de provisão. Deus sabe fazer milagre para aqueles que lhe obedecem. Mas tem que ser obediente, irmão. Tem que ser obediente. Não quer dizer que é 100% obediente. Mas ele luta e o objetivo dele é ser obediente. Ser temente a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ei, prezado, quem sabe a tua experiência profissional não tem tido êxito. E você está passando apuro, porque se você precisa de uma, aleluia, precisa de um sobrenatural, de um milagre, passa para o lado sobrenatural de Deus. Ali a provisão vai vir para você. Olha, estou falando como boca de Deus. Foi Ele que me revelou essa mensagem. Aleluia. Vai ter provisão. Como é que vai ter, pastor? Não sei. Mas não tem situação nenhuma que possa me trazer provisão. Deus sabe disso, mas Ele traz. Aleluia. Se você acha que não tem condição, lembra-se das codornizes no deserto. Lembra-se do maná no deserto. Aleluia. Deus tem provisão. Glorificado é o nome do Senhor. Oxalá que nós não continuamos mais a ser crente natural. Não, irmão. Um crente natural faz um culto natural, vai cantar natural. Misericórdia, vai pregar natural, vai orar natural. Chega de natural. O crente tem que cantar no sobrenatural, tem que pregar no sobrenatural. Aleluia. Ele tem que fazer as coisas para Deus no sobrenatural de Deus, na força de Deus, na ordem dele, para que ele possa alabacantarabai, seribicantarabai. Oh, aleluia. Para que ele possa alcançar a vitória do Senhor. Tem gente que nem acha que Deus nem faz mais milagre. Claro, no natural. O crente natural, quando um crente que entrou no sobrenatural de Deus alcança o milagre e vai contar na igreja, o crente natural, ele está ali para dizer, é mentira, está querendo se aparecer, é mentira, Deus não faz isso. É um crente natural.
O crente sobrenatural que está ali, oh glória, eu sei que o Senhor faz. Eu não vi o Senhor fazer. Para ele ou para ela que está testemunhando. Mas eu estou dando glória porque eu sei que o Senhor faz. Oh, maravilha! E Deus faz, irmãos. Aqui está um, aleluia, que viveu muito sobrenatural de Deus. E ainda vive. Minha vida é um milagre de Deus. E é um mistério também. Aleluia. Quadro clínico desfavorável. Mas estou vivendo. Aleluia. Estou vivendo. Quando se entra no sobrenatural, não importa o que o médico diz. Aleluia, o que importa é o que o mestre diz. Se o mestre falou, está falado. Ô irmão, para crente é assim, se o mestre falou, está falado. Para crente, o mestre fala. Para crente, Deus fala. Para crente natural, o mestre não fala. Para crente natural, o Deus não fala. Estamos desse jeito, amado. Deus que não fala não é aqui. Aqui é Deus que fala. A Bíblia diz que ele fala. E eu já ouvi a voz dele. E eu sei que ele fala. E fala de tantas maneiras. Se eu fosse contar aqui as maneiras que Deus falou comigo, tantas maneiras. Ele não fala de uma maneira só. Ele não fala só de uma voz no ouvido, não. Ele fala de diversas maneiras. Às vezes ele não fala nada, ele fala lá dentro de nós, no coração. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Você ainda crê no sobrenatural de Deus? Quando eles viram aquele milagre, o discípulo a quem Jesus amava, que era João, né? Disse a Pedro, é o Senhor. Aleluia. Simão, quando viu o milagre, deu um brado, é o Senhor. Você quer um milagre que você possa levantar a tua mão para cima e dizer, é o Senhor. Maravilha. Aleluia. Alabacantarabai, seribicantarabai. Deus vai te milagre tão grande se você crer, se você passar para o lado do sobrenatural, que você vai bradar, vai dizer, é o Senhor. Crente natural diz assim. Crente natural no meio das lutas, no final dela está dizendo assim, é o Senhor. O que aconteceu? Por que está dizendo que é o Senhor? É porque eu estava vivendo que nem o salmista num charco de lodo, estava aqui num atoleiro tremendo. Ele foi lá e firmou meus pés, jogou uma pedra lá dentro, firmou meus pés na rocha. Aleluia. E me tirou de lá. Me tirou do atoleiro. Me colocou meus pés firmes e ainda me colocou um lábio, um cântico nos meus lábios. Oh, glória! É o Senhor. É o Senhor. Por que cego que é o Senhor? Porque eu era cego e agora estou vendo. É o Senhor, Maria Madalena, porque eu tinha 7 demônios, eu era prostituta. E o Senhor me tirou de tudo isso. É o Senhor, porque é o Senhor, mulher samaritana. É porque ele chegou lá no poço onde eu ia tirar água. E ele me deu água da vida, que fez uma fonte. Alabacantarabai, seribicantarabai. Fez uma fonte dentro de mim, oh glória. E essa fonte está jorrando dentro de mim. Oh, é o Senhor. Louvado é o nome do Senhor. 10 leprosos podiam dizer, é o Senhor. Por quê? Porque nós estávamos leprosos, numa situação caótica, longe da família, fora dos portões da cidade. Quando nós nos encontramos com Ele, Ele nos limpou na hora. É o Senhor. Diga, é o Senhor nesta tarde. Alabacantarabai, seribicantarabai. É o Senhor. Ouça Ele. Obedeça a Ele. Tenha Ele como teu mestre. E você muitas vezes vai dizer assim, levantar a mão para o céu e dizer, é o Senhor. Largue mão de ser crente natural, só natural, que a gente também é natural. Mas largue mão de ser crente só natural. Comece a entrar no sobrenatural de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Ali tem vitória para você. Ali tem bênção para você, para o teu lar, para a tua família,
para a tua cidade, para a tua nação. Oh, glória ao nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, amados. Essa é a palavra que o Senhor me revelou ontem, e eu acredito que vai ser de grande valia para aqueles que a ouvirem, em nome de Jesus Cristo. Amém?